O Jornal Luso, o jornal das comunidades portuguesas aqui na Bélgica, recebe hoje em estúdio João Coutrinho Figueiredo. É uma cara conhecida da nossa política nacional e por isso dispensa algumas apresentações. Este ano é cabeça de lista da Iniciativa Liberal para as eleições europeias. E hoje está aqui connosco, aceitou o nosso convite para nós percebermos um pouco melhor da sua visão do país, a sua visão sobre a Europa e, com alguma sorte, a sua visão sobre si próprio. Obrigada, João, por ter aceitado o nosso convite. Posso só dizer uma coisa já de entrada? Podemos. Muitos parabéns, vocês daqui a 15 dias, não sei quando é que isto vai para o ar, mas no dia 28 de fevereiro fazem 21 anos. Entram numa maioridade, portanto, na tua pessoa. Depois dizes ao Tony Silva, faz favor. Muito obrigada. Em nome do jornal, agradecemos Muitos parabéns. O trabalho que vocês fazem é notável. Obrigada. João, é um político que gosta de ser tratado por João, gosta de ser tratado por tu, pelo que ouvi noutras entrevistas, e quer ser um dia lembrado na sua lápide como um gajo porreiro. A minha primeira pergunta tem a ver com o ambiente do Parlamento Nacional. O Parlamento Nacional é um bom anfitrião para pessoas que se consideram gajos porreiros? Nunca fui maltratado e devo dizer que encontrei muita gente boa nos serviços, nas pessoas que prestam lá serviços de limpeza e de organização e de segurança, pessoas fantásticas, e dentro do pessoal mais político também há muita gente boa. E nunca tive dificuldade, nunca as pessoas acharam muito estranho que o tratamento fosse mais informal. E eu também devo dizer, como estou um bocadinho nas tintas, se acham estranho ou não, também nunca dei demasiada importância àqueles que se calhar falam no corredor e não cumprimentam, então, mas relativamente normal. Agora, devo dizer que quando ouço essa coisa da lápide de um gajo porreiro, cada vez que ouço, já várias pessoas me perguntaram depois sobre isso, me parece uma coisa mais ambiciosa, até um bocadinho arrogante. Porque esta coisa de ser um gajo porreiro é muito mais difícil do que se possa imaginar. Que a questão da expressão gajo porreiro faz-me lembrar algo que se diz, às vezes, para a política, para se vingar do ponto de vista político e ser resiliente e resistir ao sistema, é que é preciso ter um conjunto de qualidades e virtudes, mas também é preciso ter um conjunto de defeitos. O João acha que lhe faltam alguns defeitos deste ponto de vista? Não, eu acho que não me faltam defeitos nenhuns. E acho que é verdade qualquer atividade. Raras são aquelas onde tu podes fazer só exatamente o que gostas, exatamente aquilo que te vem naturalmente, exatamente aquilo que és. Portanto, ou és um ermita que não depende de ninguém, a partir do momento em que estás em contato com outros, vais ter que adaptar a tua personalidade. Não estou a dizer que isso seja ferir os teus princípios ou ferir a tua consciência, mas vais ter que te adaptar. Agora, no Parlamento em concreto, nunca notei que houvesse uma dificuldade de ser como sou, e há lá muitas personalidades diferentes que também não sinto que tenham grande dificuldade em ser como são. Portanto, sim, é um ambiente relativamente saudável. O que é que as pessoas, se calhar, não sabem e se podiam queixar do Parlamento? É que toda a parte processual, sobretudo, é particularmente pesada e qual é a palavra certa? Um bocadinho gongórica, usada no sentido que é um bocadinho pomposa, é a expressão que eu ando à procura. É um bocadinho pomposa, mas as pessoas gostam de se ouvir, falam muito tempo e esperamos aquilo e não há... Portanto, isso para quem teve 25 anos da sua vida em empresas e até resolver problemas ontem, faz um bocado de impressão. Mas de resto, acho que o ambiente do Parlamento é receptivo para toda a gente. Do ponto de vista de um liberal, como é que é a visão sobre a Europa? Como é que um liberal pensa a Europa e como é que essa forma de pensar se pode distinguir de uma visão mais socialista ou de uma visão mais nacionalista do espectro mais à direita? Excelente pergunta. Eu tinha um professor que dizia uma boa pergunta, o que significa que não sei a resposta. E aqui é quase. Porque um liberal, como puseste bem, olha para a Europa primeiro com imenso orgulho. Porque foi na Europa que nasceram os valores liberais. Foi na Europa que se mostrou pela primeira vez que os valores liberais, o amor pela liberdade individual, o amor pelo Estado de Direito, pela separação de poderes, pelos direitos humanos, tudo isso que se mostrou aqui que eram não só valores importantes, mas capazes de sustentar um sistema político. E foi exportado depois para vários outros países e continentes. Portanto, em primeiro lugar, orgulho. Segundo, a pergunta que me fazes sobre ser mais liberal ou mais intervencionista, mais socialista, com um papel do Estado diferente, aplica-se tanto à escala dos Estados-membros, Estados nacionais, como de um Estado que no fundo existe, que é um Estado que não é federalista, mas que tem poderes que estão delegados na União Europeia. E, portanto, todas as decisões que nós podemos pensar em termos ideológicos em Portugal, podemos fazer extrapolação para a Europa. Sistema fiscal,
liberdade de circulação de pessoas, bens, capitais, a defesa dos valores fundamentais. Agora temos várias áreas do mundo onde isso é importante. Portanto, fazemos em Portugal, à escala do país, aquilo que, um dia, se tivermos a confiança suficiente das pessoas, faremos aqui à escala da Europa. Porque a Europa precisa disso, não é só por uma questão de alinhamento ideológico. Achamos mesmo que precisa disso. Deixa-me só acabar com este paralelo, que eu próprio só ficou claro há pouco tempo, portanto imagino que tenha interesse para os nossos ouvintes, que é: os problemas da Europa estão a ficar cada vez mais parecidos com os problemas de Portugal. Ou seja, em Portugal nós temos problemas de crescimento sérios. Esses problemas de crescimento não nos permitem ter recursos para sustentar os serviços públicos que as pessoas merecem, e acabamos por depender de tal maneira de ajudas externas que depois nunca conseguimos ser suficientemente assertivos em matéria de valores, de direitos humanos, etc., quando estão a ser feridos um pouco por todo o mundo. A Europa está a ficar parecida. Está a estagnar face aos Estados Unidos, está a perder influência relativamente a outros blocos, está a crescer muito pouco, está com necessidades de recursos para coisas várias, desde transições digitais, transições energéticas, apoio à Ucrânia, migrações, aumentar o orçamento de defesa. Tudo isto exige dinheiro. Reconstrução da Ucrânia. Tudo isto exige muito dinheiro, e se não houver crescimento, isto é um problema. Portanto, os temas que temos batido muito em Portugal vão ser praticamente os mesmos que vamos bater aqui. Como é que se compatibiliza essa visão europeísta e um certo orgulho europeísta com a natural desconfiança liberal, com os excessos de centralização de poder ou com os impulsos estatistas da Comissão Europeia? Não se compatibiliza bem. Portanto, é uma das coisas que nós combateremos sempre, é o excesso, não é só de influência, também de impacto legislativo e regulamentar que a União Europeia, porque tem um processo político que é muito baseado na consultação e no compromisso, acaba por produzir, que é particularmente pesado. E isso faz-nos impressão, de facto. Se pudermos concretizar agora um pouco sobre a política de migração, por exemplo, do ponto de vista nacional, Portugal tem uma política em prática que espanta um pouco o resto do espaço Schengen, que é a concessão de vistos para residentes dos países de língua oficial portuguesa, que concedem uma autorização quase automática durante um ano para residirem em Portugal e lá trabalharem. E em resultado disso, Portugal já recebeu até avisos e pedidos da Comissão Europeia. Acha que é preciso adaptar isto de alguma forma? Essa parte da pergunta é fácil porque, estando no espaço Schengen, estamos obrigados a uma série de requisitos, e um deles é o cuidado e critério na atribuição de vistos, coisa que incumprimos no caso dos nossos países colegas na CPLP. E o PS recusa dizer que não é Estado que foi criticado, que foi instado a mudar isso, mas eu li a carta que veio da Comissão Europeia e não há dúvida nenhuma que foi uma pancadinha na mão, uma palmadinha. E isso penso que acabará por ser revisto. Mas depois temos dois problemas, um deles ainda mais interessante que o outro. O primeiro é que a Europa, e Portugal também, precisa de mão de obra imigrante para continuar a assegurar algum crescimento económico, e nós gostávamos que ele fosse mais forte, como dizia há pouco, portanto, certamente necessitamos de imigração. Agora, há cerca de 1 milhão de imigrantes no espaço europeu todos os anos a querer entrar, e nós temos de ter a certeza que conseguimos integrar bem essas pessoas, temos que lhes dar condições de vida que sejam dignas, o que implica ter essa imigração devidamente planificada, que é para não termos, como tivemos em Portugal, que tínhamos uma média de 20 a 30 mil imigrantes, saldo líquido de imigração, também há muita gente a sair, infelizmente, se calhar não vamos falar nisso. Havia um saldo líquido de cerca de 20 a 30 mil imigrantes por ano e nos últimos anos em que a estatística já ultrapassa os 100 mil. Isto, multiplicar por 5 ou por 6, uma questão dessa já não é uma diferença quantitativa só, passa a ser qualitativa. Portanto, temos de ter atenção a isto. E o assunto ainda mais interessante é de que o problema das migrações exige da parte da Europa decisões bastante mais arrojadas do que aquelas que têm sido tomadas até agora. Por exemplo, tivemos na rua os nossos agricultores, em vários países da União Europeia, nas últimas 2 semanas, criticam o tratamento discriminatório e as regras que têm que cumprir na Europa, que alguns dos produtores de onde se importam bens agrícolas não cumprem. E têm razão nessa queixa. Mas o que pretendem, no fundo, é a manutenção de uma política agrícola comum que é protecionista, que faz com que boa parte dos países que poderiam ter uma agricultura bastante mais forte não o tenham porque não têm possibilidade de concorrer na Europa.
A maior parte desses países, para poder ter essa agricultura mais forte, são países emissores de migrantes económicos. Ou seja, se esses países tivessem melhores condições económicas, nós estaríamos a tirar pressão da imigração na Europa. Tem que olhar para isto como um sistema. Portanto, estrategicamente faz sentido que o nosso apoio ao desenvolvimento, por exemplo, dos países africanos, ou de alguns países do Médio Oriente, não seja feito só através de dinheiro, e esse tem ainda algum, ninguém sabe muito bem depois como é gasto, mas isso são outras questões, não só através de dinheiro, mas através da facilitação do acesso desses países ao mercado europeu, o que lhes permitiria um desenvolvimento muito mais natural e muito mais baseado no mercado do que em subsídios. Pegando nessa ideia que lembrou das manifestações dos agricultores, nós aqui em Bruxelas sentimos-las Eu vi as fotografias. tão ou mais incisivamente do que em Portugal. Temos aqui o Parlamento Europeu, as instituições europeias e, portanto, a mensagem foi muito forte e muito dirigida. Como é que vê estas manifestações, de certa forma, inorgânicas, que vão surgindo quando a regulação não cumpre os objetivos a que se propõe? Podemos ver isto como um sinal do mercado a reagir ou é um sinal de deteriorização institucional? Ou Eu podia fazer aqui agora propaganda e dizer não, é um sinal de que quando se tentou sobre-regular determinada coisa não funcionou e gerou uma sensação de injustiça que, não tendo outra solução, as pessoas vêm para a rua protestar. Não vou fazer esse tipo de propaganda porque não acho que seja bem esse o problema aqui. O problema é que nós temos uma política agrícola comum que já representou uma fatia maior do orçamento da União Europeia, mas que ainda hoje representa um terço, pouco mais de um terço, para apoiar um setor que representa 1,1% do PIB da União. Portanto, para quem não gosta de pensar em números, 30 versus 1, eu vou dizer de outra maneira. Está um conjunto enorme de contribuintes europeus a pagar para manter determinado estilo de vida, nível de vida de um determinado grupo minoritário dentro da União. Depois há aspectos de manutenção do ambiente rural, ambientação até ambiental, manutenção ambiental de certas zonas da Europa. Mas isso é uma outra questão. É que cada vez que nós temos um problema e estamos a dedicar-lhe recursos desproporcionados em relação àquilo que efetivamente pode valer para o bem comum, estamos basicamente a dizer que estamos a escolher uns em vez de outros. Pronto, e os agricultores, muito inspirados, aliás, no exemplo francês, desde há muito tempo se habituaram que têm o poder de cortar estradas, por exemplo. E há uma componente desse tipo de protestos que até pode ser legítima e autorizada pelas autoridades. Há outras que são claramente fora da lei e isso tem que ser criticado. Portanto, eu reconheço às pessoas o direito de protestar, não reconheço às pessoas o direito de quebrar a lei. E foi isso que em muitos países da Europa e em Portugal também se fez. E não me venham dizer que acautelaram a passagem dos veículos de emergência e de outras pessoas com necessidades mais prementes, porque isso, em muitos casos, não foi assim. Portanto, tem toda a razão de queixa. Em Portugal, ainda mais, porque tivemos um Ministério da Agricultura do Partido Socialista nos últimos 4 anos absolutamente incompetente, que não há um agricultor que se reveja nas políticas do Ministério de Maria do Céu Antunes, que foi a nossa Ministra da Agricultura, com imensas razões de queixa com a forma como os subsídios que existem foram distribuídos, da forma, da proporção e do calendário como foram distribuídos, tudo mal aí. Portanto, há razões de queixa, muitos daqueles protestos não fazem sentido. E se o pedido no final, se a reivindicação no final é manterem um nível desproporcionado de subsídios, também não tem o nosso apoio. E eu digo isto, fui esta última legislatura representante da Iniciativa Liberal na Comissão da Agricultura, sou chamado para muitos eventos de agricultura e digo-lhes isto na cara, digo mesmo, os agricultores se querem ouvir aquilo que gostam, vão ter que esperar por outro partido. Da Iniciativa Liberal vão ouvir aquilo que nós achamos e nós achamos que a agricultura portuguesa e ao limite europeia tem que caminhar para uma situação em que é sustentável, em que encontrou as suas zonas de competitividade e vende, e há muitos produtos europeus que são competitivos em todo o mundo. Depois há aqueles os assuntos que desde sempre são problemáticos, dos cereais, de algumas oleaginosas, e hoje em dia menos do vinho e do leite, mas mesmo assim do vinho e do leite, portanto, das grandes culturas extensivas relacionadas com a agricultura ou com a pecuária. Portanto, isso, eu larguei-me um bocadinho na resposta, para verem que nós não temos qualquer pejo em dizer coisas que não são particularmente agradáveis a um setor, se isso for aquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Agora, descolando um pouco da agricultura propriamente dita, mas ainda na matéria de ambiente, acha que a União Europeia é algumas vezes demasiado ambiciosa ou quer ser demasiado perfeita na sua gestão ambiental, esquecendo-se que às vezes o perfeito é inimigo do bom? Eu pergunto isto
com uma subquestão, que é o facto de o Renew, ao qual a Iniciativa Liberal pertence, ter votado a favor da lei da restauração da natureza, que é a lei que prevê até dentro de poucos anos teremos... É um dos pilares do European Green Deal, sim. E foi uma lei muito contestada ou controversa ou difícil e aprovada por meros votos. Como é que vês? Nós somos divergentes desse foco que o Renew tem tido, e não estamos muito sozinhos dentro do Renew, e achamos que é mais uma manifestação de uma forma de pensar sobre a preservação do planeta e todos os temas ligados à sustentabilidade, que é particularmente míope, porque olha para um problema e tenta resolvê-lo diretamente sem medir os impactos que isso vai ter noutras áreas da vida humana, no fundo. Há um autor que eu gosto particularmente, que é o Björn Lomborg, um sueco que já publicou vários livros, à volta da mesma ideia de que nós teremos problemas em duas situações. Se não atacarmos as alterações climáticas, teremos problemas. Quando estou a falar de problemas, estou a falar de problemas sérios. E teremos problemas se insistimos que a única solução é empobrecer, produzir menos, consumir menos para poder resolver esse problema. E porquê? Porque ele consegue demonstrar, motivos históricos, que há uma relação clara entre aquilo que podem ser as consequências da alteração climática e a saúde e até a mortalidade das pessoas, e consegue mostrar a mesma coisa em relação à pobreza. Quanto mais pobres as pessoas, mais problemas de saúde e mais mortalidade precoce têm também. E faz uma coisa que só um cientista é que teria de fazer, que faz uma espécie de cruzamento dos danos e diz, há aqui um ponto ótimo em que eu continuo a atacar as alterações climáticas, mas não obrigo as pessoas a empobrecer. Portanto, a premissa da tua pergunta está corretíssima. Esta excessiva concentração nos temas da sustentabilidade tem como pressuposto de que teremos que empobrecer para começar a resolver os problemas do ambiente. Um liberal, na minha percepção, tem uma atitude diversa desta. A atitude é todos os nossos problemas à escala planetária e da humanidade que tivemos no passado foram resolvidos pela ingenuidade humana, pelo engenho humano, pela criatividade, pela tecnologia, pela inovação. E quanto mais os incentivos estiverem alinhados para promover essa tecnologia e inovação, mais fácil será nós encontrarmos soluções técnicas, seja de sumidores de carbono, seja de produção de energia mais limpa, seja de melhorar a eficiência das cadeias de abastecimento. Há muitas áreas onde se têm feito avanços absolutamente extraordinários, todos porque os incentivos estão alinhados. O que é um incentivo alinhado neste caso? Para quem possa estar a ouvir e não está a perceber o que eu estou a querer dizer, quando se pôs um preço sobre a emissão de carbono, tornou-se mais cara para as indústrias tradicionais funcionarem da maneira tradicional, que sempre tinham feito, libertando carbono, sem se preocuparem com isso. Agora aquilo tem um preço. Imediatamente começaram a pensar como é que eu faço para emitir menos. Portanto, pondo um preço numa coisa é pôr um incentivo para que essa coisa seja mais cuidada, ou até evitada no caso de ser um custo. Não é? E é isso que nós defendemos. Dar os incentivos certos para as pessoas, na sua imensa diversidade, imensa ingenuidade, imensa capacidade de conseguirem arranjar soluções para os problemas. A Renew... Espero ter feito o mínimo de sentido. Fez sentido. A Renew situa-se no centro do Parlamento Europeu, o que é um bocadinho diferente daquilo que vemos na Assembleia Nacional, em que a Iniciativa Liberal foi posta um bocadinho mais à direita, talvez por mais questões económicas, por assim dizer, e por um liberalismo económico. Como é que prevê o ajuste da IEL ao navegar no grupo da Renew, tendo em conta que o grupo Renew é essencial para formar a maior parte, se não a esmagadora maioria, cerca de 94% das maiorias que são formadas para ver os dossiês aprovados. E isso implica que muitas vezes se dê... Votar ao lado dos socialistas. Exatamente, se dê passou bens ao lado socialista e ao resto do espectro da esquerda. Como é que vê esse ajuste? Primeiro, nós achamos uma discussão que é importante do ponto de vista ideológico, mas não é essencial à nossa vida. Portanto, fazemos a discussão de onde é que nos devemos sentar em Portugal, cada vez que há uma posse da Assembleia. Portanto, imagino que agora, daqui a umas semanas, voltaremos ao assunto, e inspirados muito por aquilo que disseste, não só no Parlamento Europeu, mas em boa parte dos parlamentos que há em países europeus, em países da Europa, nós não estamos, de facto, do lado direito do hemiciclo, e há razões históricas para isso. E como tu dizes e bem, isso só significa que em Portugal só se privilegia a componente económica do nosso programa, e esse é mais parecido com o que têm sido os programas económicos da direita. Estamos em desacordo com isso, mas não é algo que nos tira o sono. Portanto, lá voltaremos à discussão, mas não nos tira o sono. Agora, a atividade política, toda ela, é fruto também dos tempos históricos em que cada país está.
Portanto, nós estando num país que tem há 21 dos últimos 28 anos um governo socialista e que, em nossa opinião, engordou demasiado o peso do Estado e tornou as pessoas demasiado temerosas e dependentes, não podemos admitir sequer estar perto do Partido Socialista nessa matéria. Mas se perguntares assim, mas João, então, e se viéssemos de uma situação de 30 anos do poder do PSD? Provavelmente nós já teríamos uma posição diferente. Não é por ser do contra, é por ser de vermos vantagens no questionar aquilo que é mais poderoso, de alternar as coisas que estão há demasiado tempo no poder, porque de facto o poder corrompe, e se vires o nosso posicionamento nas eleições regionais na Madeira, ou nas eleições regionais dos Açores, onde havia situações prévias de uma maioria absoluta do PS nos Açores há 24 anos, e uma maioria quase sempre absoluta do PSD na Madeira, desde sempre, desde 25 de Abril, visto que a nossa posição foi diferente. Portanto, sempre um bocadinho na lógica de, se há demasiado tempo e se há aqui uma concentração de poder, como bem identificaste, vamos tentar trazer esse limitá-lo. equilíbrio. Sim. Viajando agora para o outro lado do Atlântico, Donald Trump fez agora umas declarações recentes que podem aqui ajudar-nos em alguma discussão para a questão da defesa estratégica e autonomia da Europa, que foi a expressão de que, se houvesse países incumpridores das suas contribuições para a NATO, Trump até motivaria Putin a agredir. Não só não faria nada, como ainda Putin, incentivaria. Como é que vê estas declarações? A Europa deve reagir? Se sim, como? E como é que vê a nossa falta de um sistema de defesa comum e autónomo? Vários níveis nessa resposta. Primeiro, eu já estive mais assustado com a eleição do Donald Trump. Nas últimas semanas tenho começado a perceber que é uma probabilidade cada vez maior e provavelmente é um toque de alerta muito importante para a Europa, a começar nas questões de defesa, mas não só. Pronto, e depois as questões de defesa têm vários planos também. Há aquilo que se pode chamar o investimento militar, mas não faz sentido cada país estar a fazer investimentos desgarrados daquilo que deve ser uma lógica estratégica europeia. E aqui um liberal não quererá defender um exército europeu, mas defenderá sempre que os investimentos em defesa devam estar devidamente concertados, desde logo uma organização que é relativamente pouco operativa, porque tem lá alguns adversários, até inimigos dentro, que é o OSCE, mas há algumas coisas estratégicas que o OSCE pode fazer. A NATO continua a ter muitos membros europeus e agora com a entrada da Finlândia e da Suécia ainda mais. E, portanto, fazer essa coordenação em que cada país deve especializar em determinadas matérias e deve também alinhar o tipo de material que vai utilizar, porque a interchangeability, portanto, a capacidade de poder fornecer, agora, por exemplo, o problema das munições da Ucrânia, vem do facto do parque militar da Ucrânia ter tantas coisas soviéticas ainda como algumas já do mundo ocidental. Portanto, vamos evitar isso e vamos fazer coordenação. E a eleição do Trump vai ser um incentivo adicional para nos demonstrar de uma vez por todas que qualquer posição de dependência, também na área da defesa, não é boa ideia. Não é melhor. Se tivéssemos que personalizar, assim de uma forma sucinta, personalizar a Europa, qual é que seria o seu maior mérito e qual é que seria a sua maior fragilidade? Eu acho que a Europa tem o enorme mérito de ser herdeira daqueles valores liberais que eu há pouco falei e que acho que continuam a ter imensa força. Como é que eu sei? Porque houve milhões de pessoas que saíram à rua em defesa da liberdade dos ucranianos sem terem sido organizados por ninguém. Portanto, o amor pela liberdade está dentro de nós e conseguimos fazer isso num contexto que envolve também a liberdade económica, mas sem nunca esquecer as preocupações sociais que noutros sistemas talvez tenham um segundo plano. A Europa não. Qual é a fragilidade? É que a nossa estrutura política é fragmentada. E, portanto, quando é preciso arranjar os equilíbrios certos, porque esta tensão entre várias tensões, entre liberdade e segurança, entre crescimento económico e Estado social, e essas várias tensões, quando têm que ser arbitradas, exigem uma afinação bastante subtil, que não é compatível, a maior parte das vezes, com o sistema político muito baseado no tal consenso e consulta e compromisso. E, portanto, não só esses equilíbrios são mais difíceis, como demoram mais tempo. Portanto, quer o demasiado compromisso, quer a demora, são fragilidades da Europa. Acresce agora a parte demográfica. Esqueci-me disso há bocado, não falámos. Está um continente mais envelhecido e não é só
biologicamente envelhecido, eu acho que também está psicologicamente envelhecido, com mais aversão ao risco, com mais medo do futuro, com mais dificuldade de acreditar que, se nós tivermos coragem e determinação, muitas coisas conseguimos fazer. Eu, como sou um otimista relativamente à natureza humana nesse sentido, acho que, independente da idade que temos, conseguimos, da idade enquanto pessoas, ou enquanto países, ou enquanto espaço geográfico, conseguimos fazer bastante melhor, e que o medo é só um bloqueador. Um medo é só uma sensação inicial que nos obriga a pensar melhor, mas nunca nos deve bloquear. Uma forma de colmatar essa fragmentação política que falava há pouco como a fragilidade da Europa. Seria o federalismo uma forma de encarar de frente e lidar com realismo sobre essa fragmentação que existe? Não é uma opção que os liberais encarem ou que os liberais portugueses encarem com naturalidade, mas temos noção histórica de que as nações nasceram, na altura em que nasceram, umas mais antigas, com bastantes séculos como a nossa, outras mais recentes, mas nasceram quando as condições políticas estavam reunidas. E, portanto, quando os Estados acabam por corresponder às nações e as nações vão evoluindo e vão-se às vezes afastando, às vezes unindo, eu não posso excluir a hipótese de daqui por uns séculos a identidade europeia seja um fator aglutinador tão forte que seja quase natural haver decisões tomadas a nível central. Mas não será nem no meu tempo de vida, nem no teu. Mas, de certa forma, já existem decisões a serem tomadas de um certo, ponto há delegações central. de poderes que já são uma precisão de soberania que eu acho que tem sido aceito em geral, porque tem resultado, aliás, em bem-estar para o maior número de pessoas. Eu pergunto isto porque o federalismo é muitas vezes visto como uma concentração acrescida de poder, mas, na verdade, do ponto de vista constitucional, até é um bocadinho o oposto. É a descentralização, garantir uma certa e indiscutível autonomia dos Estados federados. Quando o liberalismo foi idealizado, os Estados centrais eram bastante fortes e centralistas, e uma das coisas que os liberais defenderam foi uma coisa que se passou a chamar municipalismo, que era exatamente ter um Estado forte, ao mesmo tempo que tinha muitas delegações de poderes para a unidade mais pequena, que não era o indivíduo, mas eram as pequenas comunidades autárquicas municipais. E eu acho que essa dualidade funciona. As decisões, é o princípio da subsidiariedade, no fundo, com uma resenha histórica diferente. Portanto, as coisas que são importantíssimas que haja uma central, falámos da defesa há pouco, mas podemos falar de certos estratos da justiça, etc., com enorme independência central no Estado, e o resto, quanto mais perto das pessoas as decisões estiverem, melhor. Muito bem. Encaminhamos um bocadinho agora já para o final da nossa conversa, mas ainda tinha aqui duas perguntas. Foi rápido e indolor. Ainda tinha aqui duas perguntas para fazer. Primeiro, pegar na ideia que falou há pouco sobre a nossa população mais envelhecida e com maior aversão ao risco. Acha que a cultura do mérito está em desuso? Está um bocadinho. E preocupa provavelmente os liberais que deixaram que a palavra mérito ganhasse conotações de uma espécie de competitividade desenfreada. Não é. Todos nós sabemos, e eu oderia viver num mundo que não tivesse as diferenças entre as pessoas que tem, entre todos nós. E, por exemplo, estás a fazer uma entrevista com uma qualidade que eu era incapaz de fazer. Certo? Portanto, não, também é o que é. Sim. Também não vou perder muito sono com isso, mas sei, portanto, se alguém perguntar, Margarida Amarante, hoje não tenho direito para fazer de entrevistador. Margarida Amarante, 10 vezes. És melhor que eu, tens esse mérito. E cada um deve usar e aprofundar. Não, eu ia dizer isso. Se isso me fizer muita impressão, se eu não gostar disso, eu sou capaz de treinar o suficiente para ficar tão bom como tu. Ok? Se tiver essa escolha. Se não, serei melhor noutras coisas. E todos nós somos assim. E essa diversidade entre pessoas é o que nos dá a vida que nós gostamos de levar, mas, sobretudo, é o reflexo da liberdade de fazer escolhas de cada um. Portanto, há uma tensão evidente, eu há bocado falava de algumas tensões, mas esta é ainda mais grave, porque é a tal que é politicamente significativa, entre liberdade e segurança. Há uma tensão, entre liberdade e igualdade, é o que eu quero dizer. E essa tensão, para um liberal, é sempre, quando há conflito, é sempre arbitrada do lado da liberdade. Para outros, mais à esquerda, é arbitrado do lado da igualdade. Eu digo, quando as pessoas são livres, elas transformam-se naturalmente em desiguais. Também do ponto de vista económico.
E, portanto, é preciso ter uma rede para aquelas pessoas que não têm as mesmas capacidades de aproveitar as oportunidades que outras. Mas no dia-a-dia é normal. Se alguém faz gosto em fazer vida de artista de rua, é natural que nunca chegue ao estatuto económico de alguém que resolve apostar tudo em ser inventor de alguma coisa agora dessas que valem muito dinheiro, agora nem sei o que é que vale muito dinheiro, não sei se é ser influencer. Não é capaz. Se alguém apostar, ninguém pode decidir ser Elon Musk, mas há na nossa sociedade níveis de remuneração e de valorização diferente das coisas, as pessoas sabem isso à partida, mas podem escolher livremente aquela área em que estão mais vocacionados. Vá. Agora, ponto importante, e isso também é um princípio liberal que eu gostava de deixar aqui transmitido. Nós não estamos condenados a ser como nos imaginamos, ok? Ou como nos autodefinimos, melhor dito. Eu vejo muitas jovens, na idade em que se começam a afirmar, 14, 15, 16, a dizer aquelas frases de eu sou mais de letras, eu não percebo muito de contas, ou eu não gosto de dançar, ou não percebo arte moderna, que são tudo expressões de autolimitação, como se as pessoas não pudessem ser várias coisas ao mesmo tempo, e coisas até aparentemente contraditórias. E se querem um conselho gratuito de como se manterem jovens, mas jovens até do ponto de vista neurológico, tentem sempre desenvolver aquilo que vocês acham que têm menos desenvolvido em vocês. Diz que gostam, não é à força, não é? Uhum. Gostam. Eu gostava de saber tocar acordeão. Invistam nisso. De certa forma, para ultrapassar as crenças limitadoras. Não só para isso, mas porque eu acredito plenamente que tu és particularmente boa a pensar se tiveres uma componente artística em ti e és particularmente bom a criar se tiveres uma capacidade analítica de organizar as duas coisas. São duas faces da mesma moeda. E é por isso que uma educação mais, vou usar a palavra holística, que não gosto muito, mas uma educação mais holística, mais completa, é favorável à forma de pensar das pessoas. Há um TED Talk muito engraçado de um professor de inglês chamado Ken Robinson, já tem uns anos, tem dezenas de milhões de visualizações, porque tem muita graça, e que ela às tantas diz uma frase que eu gosto de citar, que é: quem é que nos disse que a matemática é mais importante que a dança? Uhum. Sim, fala do paradigma da educação, não é? Sim, provavelmente já viste. Sim. Tem muita graça e tem muita verdade também. E o ponto é, e ele explica, que nós tendemos a ensinar nas escolas, aos miúdos, aquilo que achamos que tem aplicação prática no mundo do trabalho. E realmente saber fazer contas, em princípio, tem aplicação mais direta do que o sapateado. Mas o ponto dele não é esse. O que é que tem a utilização mais útil? É o que é que ajuda a pensar. E se há coisa que é importante no mundo de hoje é seres criativo na forma de... Porque os problemas que estão a aparecer vão ser novos, quase todos, não é? Ou as soluções também vão ser adaptadas. Tu tens de conseguir ter esta plasticidade mental. E para isso, a componente aparentemente inútil de saberes tocar um instrumento ou teres uma componente criativa e desenvolvê-las, ou leres poesia, aquelas coisas que parecem que não servem para nada, servem para imenso. Porque é isso que te dá a flexibilidade cerebral para poderes encarar os problemas novos. Portanto, é uma tese do Ken Robinson que eu subscrevo totalmente, e não é só por ter graça, é porque realmente é exatamente assim, e o nosso sistema educativo não tem nada a ver para isso. Acha que as coisas são mesmo universos diferentes. Não são. Os liberais, como gostam muito que as pessoas sejam completas, havia um pensador liberal chamado Benjamin Constant, era marido da Madame de Staël, a mulher ficou bastante mais famosa que ele, mas ele teve influência naquilo que na altura foi o sistema público de educação a seguir à Revolução Francesa. Porquê? Porque ele fazia-lhe imensa impressão que poucos anos depois, 12 anos depois da Revolução Francesa, já estavam a aclamar o Napoleão Bonaparte, o imperador, e pouco tempo depois, até, aliás, reintroduziu-se a monarquia. Como é que o povo foi capaz, com tanta liberdade que lhe demos, de voltar àquilo que era supostamente péssimo para ele? E ele achou que era falta de instrução. Hoje em dia é uma conclusão que não se devia ter, não era politicamente correta, e portanto vamos instruir o povo, e criou o Serviço Público de Educação, o primeiro embrião do Serviço Público de Educação na Europa. E ele tinha uma frase que era fantástica, que é: a primeira obrigação de qualquer liberal, mas eu acho que é de qualquer ser humano, é melhorar-se a si próprio. E é neste sentido que eu estou a dizer. Se temos uma parte que é para nós particularmente menos trabalhada, ou mais estranha, que temos resistência, forcem um bocadinho. Se acham que estão um pouco redondos, que há demasiado desequilíbrio no vosso cérebro direito e o vosso cérebro esquerdo, é possível melhorar. É possível, é desejável melhorar. E eu trabalhei sempre com gente muito jovem e muitos deles vinham com essa cabeça: eu sou mais disto do que aquilo, e quando se começavam a perceber que era possível eles transformarem-se um pouco
em seres mais equilibrados, os olhos deles brilhavam e percebiam que tinham muito mais dentro deles do que eles próprios acreditavam. Acha que a iniciativa liberal tem feito um bom trabalho, quase do ponto de vista pedagógico, para destruir estas tensões que existem entre um mérito versus justiça? Acha que isto tem conseguido ser passado e melhorado? Sou um juízo um bocadinho parcial nessa apreciação, mas acho francamente que sim. Acho francamente que sim. Há muitos temas que temos trazido para a agenda que não se falavam, ou não se falavam na maneira dicotómica que hoje se falam, que é a maneira mais útil de gerar-se uma nova síntese, não é? Uma nova conclusão, e acho que temos feito isso bem. Para finalizar agora a nossa conversa, não lhe vou perguntar quais são as causas que levam os jovens a emigrar. Já temos um terço dos jovens cá e estamos fartos de saber as causas fiscais, as causas económicas, os baixos salários, a falta de oportunidades. Queria-lhe fazer uma pergunta final, que é, integrando a iniciativa liberal o próximo governo e conseguindo-se pôr em prática as medidas fiscais que a iniciativa liberal quer, acha que vamos conseguir fazer regressar os jovens expatriatados? Acho que é um princípio. Estamos condenados a... E essa mensagem que eu tenho, através também daqui da Luz.eu, é a mensagem que eu tenho. Aquilo que nós queremos fazer em Portugal é aquilo que vai permitir às pessoas poderem voltar se quiserem. Não é para voltar obrigatoriamente. É se quiserem, se tiverem vida para fazer no estrangeiro e estiverem felizes, eu fico encantado. Mas se não voltam porque não há condições, é aquilo que nós queremos fazer para pôr o país a crescer e o país a funcionar em termos de serviços públicos, vão ser as condições necessárias. E em relação à parte fiscal, é o princípio de um caminho. Os impostos para nós não são um tema, sobretudo, económico. É um tema também de liberdade individual. Eu explico, para não parecer que eu estou a exagerar. Uma pessoa que não tem dinheiro suficiente ao fim do mês, não tem na prática a possibilidade de escolher, mesmo que as coisas, que haja muitas escolhas disponíveis, não tem. Porque tem tão pouca possibilidade de deixar de depender do que está a fazer, ou arriscar para mudar de cidade ou de emprego. Como não tem essas possibilidades, na prática está menos livre que o que devias ter. E como nós acreditamos que as sociedades avançam por tentativa e erro, e que há muito mais erros do que sucessos, precisamos de muita gente, precisamos de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas a tentar, cada uma à sua maneira, resolver os seus problemas e arranjar a sua carreira e desenvolver a sua vida. Precisamos de dezenas de milhares de tentativas para que 5, 10, 50 pessoas acertem, as outras percebem que há coisas que funcionam e, por emulação, tanto que acontece à sociedade, e sempre foi assim. Esta é a grande beleza da economia de mercado, é que quando há uma coisa que funciona, há uma tentativa de imitação, portanto, a vantagem que um tinha, afinal, já deixa de ter porque os outros já imitaram, portanto, alguém depois vai inventar alguma coisa de novo, e é assim que funciona. E este círculo virtuoso só funciona quando as pessoas são efetivamente livres, e uma parte da liberdade vem de não terem que estar a pensar no dia 20 como é que eu vou chegar ao dia 30. Portanto, a redução fiscal para nós é, embora possa parecer estranho, é uma medida de liberdade individual. Portanto, podemos deixar de mendigar aqui por encontrar sítios com bons pastéis de nata e cozida à portuguesa e podemos voltar a sonhar com os nossos produtos locais à beira-mar. Podem, mas repito, se acharem que a vossa vida está noutro sítio, a vossa liberdade individual também tem esse caminho. Agora, eu gostava imenso que muitos dos jovens que emigraram voltassem, porque vocês devem ter aprendido coisas brutais nos sítios onde tiveram, por esse conhecimento e essa energia ao serviço de Portugal outra vez, seria uma coisa fantástica. Mas tem que ser uma escolha vossa. A nós, políticos, só compete, lá estava a dizer há bocadinho, criar as condições, para que vocês não tenham os óbvios freios de não terem casa, ou terem medo que os vossos filhos, uma vez lá, não tenham assistência médica, ou que ficam numa escola que não presta. Portanto, esses argumentos, vamos eliminá-los. Para o resto, decisão vossa. Confiança e otimismo. Total, porque eu acredito mesmo que as pessoas no estímulo certo, e os portugueses dão prova disso, quando estão noutro ambiente, com outro sistema de estímulos à volta, são sempre dos profissionais mais apreciados, valorizados e louvados mesmo. Portanto, não há condições para Portugal não fazer exatamente o mesmo. Obrigada, João, pela conversa. Estamos juntos.